Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que o Lauro vai passar aqui para mim, que são mais comuns e que acontece aí no YouTube e que as pessoas têm algumas dúvidas e às vezes não tem com quem tirar. Então eles mandam para a gente e eu vou responder agora nesse vídeo da maneira mais simples. Eu nem sei quais são essas perguntas, mas vamos lá. Eu vou tentar responder de uma maneira que seja bem prática e que vocês assimilem com facilidade, tá bom? Vamos começar com as perguntas de pêndulo. Professor, ouvi falar que não tem um pêndulo para ajudar a potencializar o gráfico. Pode ser usado improvisado com um clips pendurado em uma linha, por exemplo? Isso pode ser usado mesmo? Eu acho que aí já é exagero, né, gente? Usar um clipes, uma linha, né? Eu sou a favor que se você não tem um pêndulo, você improvise um pêndulo. Não vejo nenhum problema nisso. Mas tem que haver um certo critério. Um pêndulo, uma linha, né? Uma que o clips, né? Ele é muito leve. Ele não vai funcionar bem como um pêndulo, né? Se você tiver um pingente, algo mais pesado, uma linha natural de preferência, né, de algodão, que não seja uma linha de nylon, tudo isso é melhor, facilita, né, a resposta vinda do teu inconsciente, né, de todo aquele processo que eu explico aí no curso e para quem faz radiestesia, sabe que a gente capta as energias, né, e através do seu inconsciente você recebe essas respostas e através do seu sistema muscular, ósseo, você movimenta esse pêndulo com movimentos muito leves, muito sutis, mas ele não se movimenta sozinho. Então, um pêndulo com um peso mais adequado, uma linha mais adequada, vai funcionar bem melhor do que um clips e uma linha de repente dessas de costura, tá? Então, eu não recomendo fazer isso. Próxima pergunta. Como saber que o pêndulo deu a resposta certa? Gente, estão fazendo umas perguntas complicadas aí. Como saber? É a tua neutralidade. É você que tem que se neutralizar para você receber essas informações do seu inconsciente. São informações energéticas, né? E o pêndulo vai se movimentar. Normalmente a gente não tem interesse na resposta, né? É sim ou não, esta ou aquela. Então, é uma questão de neutralização, é de você ter consciência que você está fazendo um trabalho energético, está captando energias e essas energias estão sendo transmitidas em sinais, em respostas através do seu pêndulo. Então, é a responsabilidade, é a sua neutralidade e principalmente ética, né? Para que você não ponha os seus conteúdos na resposta. Como não influenciar o pêndulo? Neutralização, gente, não tem outro jeito. É se neutralizar. E a ética, né? Você não pode colocar os seus conteúdos. E não é que não deve, é que não pode mesmo, porque a resposta tem que vir do seu inconsciente, não da sua consciência, que sempre tem algum tipo de interesse na resposta, né? Próxima pergunta de pêndulos. Uma dúvida. Tenho dois pêndulos que eu uso diariamente há 3 meses. Programei os dois para responder sim na linha vertical e não na horizontal. O problema é que um deles insiste em responder em círculos. Por que isso acontece? Devo deixar esse pêndulo desobediente e responder como quiser? Olha, não é o pêndulo, né? É você. Vamos ser mais objetivos. Como você acredita que aquele pêndulo ele traz as respostas, por exemplo, positivos girando no sentido horário, negativos girando no sentido anti-horário, e o outro pêndulo ele vai para o sim e para o não de uma outra maneira, né? Como ou apontando ou para frente, horizontal, não sei como é que você programou. Na verdade, é a tua programação mental. Eu costumo dizer que o pêndulo é uma caneta do nosso inconsciente. O que está no nosso consciente a gente escreve com uma caneta, e o que está no nosso inconsciente, o pêndulo determina através do relógio radiestésico, do sim ou do não, ou apontando alguma coisa. Então, não é o pêndulo que faz isso. De repente, aquele pêndulo traz essa energia para você. Mentalmente, você já acredita que ele funciona dessa maneira e não tem nada de errado ele funcionar dessa maneira. Mas acredite que não é o pêndulo, é você, é o seu mental, é a sua programação com relação àquele pêndulo. Próxima pergunta. Se eu levar o pêndulo na minha prova, é possível ele indicar a resposta correta? Gente, é, teoricamente, sim. Por quê?
Porque o pêndulo vai buscar as respostas no teu inconsciente. E no teu inconsciente tem tudo que você estudou, tem tudo que você leu, tem tudo que você aprendeu. Só que tem coisas que a gente fixa no nosso consciente e tem coisas que a gente não fixa no nosso consciente. É uma pergunta difícil de responder. Teoricamente, através, né, da radiestesia, ele iria buscar a resposta lá no inconsciente, sim. Mas eu acho que existem processos, acho não, tenho certeza que existem processos mentais nossos que cria barreiras para que isso não aconteça, porque não é ético fazer isso. Então, através da nossa consciência mesmo, a ética é muito importante. Então, assim como eu não trabalho com pêndulo para o futuro, para ficar descobrindo coisas ou fazendo coisas, porque para mim isso não é ético. Se existe um futuro, ele tem que chegar, ele tem que aparecer, você tem que ser merecedor desse futuro. Existe todo um processo que você trabalha no seu dia a dia para chegar a um futuro, para chegar no que é do seu merecimento. Então, se você for responder uma questão de múltiplas escolhas, um teste através do pêndulo, teoricamente poderia, mas eu acredito que nós mesmos, através da nossa ética, a gente não permite que isso aconteça. Última pergunta sobre pêndulos desse vídeo. Olá, eu tenho uma dúvida. Se for atendida, agradeço. Sobre o giro do pêndulo, só o fato dele girar e obedecer já significa que posso estudar e ser um radiestesista? Sei que ele não obedece a todo mundo. Minha amiga comprou um pêndulo e ele não se moveu para lado nenhum. Gente, essas perguntas sempre são: o pêndulo não se move, o pêndulo gira para o lado que ele quer, o pêndulo, sei lá. Não é o pêndulo, é a pessoa, é você, é a sua amiga. Por quê? É um processo mental. O pêndulo não tem vida própria. Não tem nenhum espírito que empurra o pêndulo para frente, para trás, dá voltas ou qualquer coisa assim. É você que faz isso, através de pequenos movimentos de energias no seu sistema nervoso central, muscular e esquelético. Muitas pessoas falam para mim: ah, mas você está mexendo a mão. Tô, porque a minha prática já, eu não preciso ficar esperando pequenos movimentos. Quando eu faço a pergunta, a resposta já vem através do meu mental e o pêndulo já se movimenta. Mas não é o pêndulo. A gente já respondeu perguntas: ah, o meu pêndulo está obsidiado. Não existe isso, não existe pêndulo obsidiado, gente. É o mental, é vocês. Essa programação que vocês fazem, a maneira como vocês utilizam o pêndulo, e não é só a questão, ah, então o pêndulo se movimenta, eu já sou um radiestesista. Não. Existe todo um treino, existem estudos, a pessoa tem que entender toda a movimentação da radiestesia e da radiônica. Não é assim, ah, então eu estou usando o pêndulo, eu sou um radiestesista. Não. Exercício, é muito treino, é muita prática, é realmente fazer. Todos têm a condição de ser um radiestesista, não tem ninguém que é impedido, não tem o talento para ser radiestesista. Todo mundo pode, uns com mais treino, outros com menos treino. No nosso curso, na nossa jornada, a gente sempre faz exercícios e pede para a pessoa insistir nos exercícios até que ela tenha uma porcentagem alta de positividade nas respostas, nos exercícios que a gente envia para as pessoas, tá? Bom, pessoal, então, para que as pessoas entendam, para que vocês entendam, né, como é que funciona a questão da radiestesia, da radiônica, do pêndulo. Radiestesia é você se sensibilizar com as energias. Então, você se sensibiliza, você começa a perceber essas energias e o pêndulo, ele vai trazer essa resposta que você se sensibilizou. É como eu sempre falo, né, que o pêndulo é a caneta do nosso inconsciente, é porque você se sensibiliza com as energias e acaba trazendo a resposta através do pêndulo, uma resposta que você... algumas pessoas falam, ah, mas será que eu não estou interferindo? Se eu te perguntar alguma coisa que você não sabe a resposta, como que você vai interferir? E é esse o exercício que vocês têm que fazer. Quando a gente faz alguns exercícios, como por exemplo da água do sal, água com açúcar, qual é o interesse que você tem? É só em acertar. Não adianta você querer se enganar e falar, eu sei que nesse copo tem água com açúcar, então eu vou pôr o pêndulo apontando. Isso não é um treinamento, né? Você não precisa mostrar para ninguém, é você que precisa treinar para se sensibilizar com o sal ou com o açúcar, para que você possa identificar, através da energia do sal e do açúcar, aonde está o sal e aonde está o açúcar. Isso é um treinamento, isso é você se neutralizar
sentir a energia do açúcar ou do sal nesse treino que a gente dá e você apontar, é a água com açúcar que eu quero? Você mentalmente pergunta para o pêndulo, aonde está a água com açúcar? E ele vai apontar para a água com açúcar. Vai acertar todas as vezes? Não, no começo não. Porque essa sensibilização leva um tempo para você começar a sentir, começar a trabalhar com ela. Mas com o treino você consegue. A mesma coisa você pode fazer com vinho seco e vinho suave, com o que for. Você pode fazer esse exercício até que você tenha uma porcentagem alta de acerto. Aí você já sabe que a sua sensibilização já foi trabalhada. Se você gostou desse vídeo, deixe uma curtida e se inscreva no nosso canal. Nos vemos em breve.